Olá, sejam bem-vindos a mais esta palestra em casa, a segunda palestra em casa da Associação Espírita Terceirense. É com alegria e satisfação que aqui me encontro para juntos refletir um pouco neste momento, nesta hora, sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todas as pessoas que ao longo da semana nos incentivaram e nos deram ânimo com as suas palavras, com as suas mensagens, para continuarmos este desafio que iniciámos a semana passada e que vamos continuar durante este período de confinamento em que todos nos encontramos. Minhas senhoras, meus senhores, mais uma vez, sejam bem-vindos. Hoje vou falar-vos dos desafios da vida, apenas de alguns, como é natural, mas refletirmos um pouco sobre algumas situações que, com certeza, todos nós, alguns já passaram, outros estão a passar. Que fiquemos relaxados e em conjunto nesta hora. Todos os dias enfrentamos desafios para prosseguir na jornada da vida. Cada qual enfrenta a tarefa de acordo com o seu modo de ser, encarando as dificuldades de várias maneiras, porém o espírito está sempre em luta com as suas vibrações mais íntimas, vibrações estas que são, na verdade, a realidade de cada alma e que nos cabe aperfeiçoar. O mundo está cheio de erros e injustiças. Ouve-se dizer muito isso. Mas a verdade é que ele está assim, porque é a soma dos erros e injustiças de todos nós. E este momento que todos estamos a passar, que não é um castigo, porque Deus não castiga, e também não estamos presos, como muitas pessoas afirmam, mas sim num confinamento necessário para o bem de todos. É um momento excelente para revermos e meditarmos sobre as nossas atitudes, para, de forma consciente, analisarmos que podemos mudar e o que é que poderemos mudar para o bem de todos. Falemos de saudade. O Espiritismo é uma doutrina que está na Terra a cumprir a promessa do Evangelho como consolador. Como o próprio nome indica, o Espiritismo existe para consolar os aflitos e oferecer a verdade àqueles que anseiam por ela. A sua missão é transformar o homem para que o mundo também se transforme. Há muita gente a querer fazer o contrário, mudar o mundo para mudar o homem. Mas a verdade é que não é assim que funciona. O Espiritismo ensina-nos que a transformação é conjunta e recíproca, mas tem de começar por cada um de nós. Enquanto a humanidade não melhorar, o mundo, de certo, não se transformará. Diz-nos ainda de onde vimos, qual a finalidade da nossa existência terrena, o que é que estamos cá a fazer e para onde vamos após a morte. O que equivale a dizer após a separação do mundo que habitamos pelo fenómeno da morte física. Mas devemos reconhecer que
pelo facto de sabermos que a vida continua, não ameniza a nossa saudade, pois é difícil superar o silêncio. Esse silêncio que dói e que não é preenchido por nada. Se tivéssemos em mente e nos lembrássemos com frequência que todos aqueles que amamos um dia vão partir da matéria e muitos deles antes de nós, talvez valorizássemos e notássemos mais as suas virtudes e menos os seus defeitos. Há uma frase muito conhecida e profunda, cujo autor desconheço, que nos diz o seguinte: a saudade é um sentimento que, quando não cabe no coração, escorre pelos olhos. Quem nunca sentiu um momento destes? Quem nunca, às vezes, a pensar, mas porquê me escorre esta lágrima? É a saudade. E a saudade dói. É um facto. Mas isto também vale não só para os que partem, mas também para quem, por algum motivo, esteja afastado dos seus. É claro que a saudade dói, mas ao mesmo tempo alenta, porque o reencontro não depende só de que todos estejam no mesmo plano, porque a vida continua. Isto sem contar que hoje temos a bênção e o grande auxílio da tecnologia. Há algum tempo atrás, quem é que imaginava que praticamente em qualquer lugar do mundo pode ver as pessoas queridas pelas câmaras de um computador? Se não fosse a tecnologia, eu não estaria agora aqui, a entrar nas vossas casas. Comunicar e centenas de pessoas nos observarem onde quer que se encontrem. É de facto maravilhoso. O avanço da tecnologia, bem aplicado, permite-nos coisas maravilhosas. Podeis dizer, mas não é a mesma coisa. Claro que não é. Mas há pouco tempo atrás não havia, de facto, este consolo. Quando estiver a braços com a saudade, não permita que ela se transforme numa prisão emocional, que seja impeditiva de aproveitar os seus dias que de repente ficaram mais compridos. Dominemos as nossas lágrimas e o desânimo que bate à porta ameaçadoramente. Não nos deixemos deprimir. É melhor manter-se ocupado ou ocupada com coisas úteis. É exatamente nos momentos de grande saudade que, dentro do possível, devemos evitar pensar nela. Não há sempre um monte de coisas que deixamos para fazer quando tivermos tempo. Aproveitemos então este espaço vazio, deixado pela saudade, para nos ocuparmos com essas coisas que deixamos sempre à espera de um momento e que agora é o momento oportuno. Deste modo, estamos a preservar-nos de sentimentos e pensamentos doentios que, sem darmos por isso, muitas vezes, paulatinamente, se apoderam de nós. Falemos também um pouco da solidão. A palavra solidão é da mesma etimologia da palavra saudade e ambos são sentimentos que se confundem. A solidão permite-nos entrar em contacto com nós mesmos, com o nosso mundo interior. Na solidão, podemos encontrar respostas para as incertezas que alimentamos
por longas datas, tempos e tempos. E esse contacto com o nosso íntimo é que nos dá a coragem e o alento para enfrentarmos as nossas dificuldades, para enfrentarmos, de certa forma, às vezes, os nossos medos, para enfrentarmos as nossas adversidades da nossa passagem pela Terra. Assim como a saudade, a solidão também pode ser aproveitada para coisas que em outras ocasiões e em outras circunstâncias também não nos seriam possíveis. Lembremos-nos que todos os períodos das nossas vidas são importantes e nenhum se repete. Dizia Francisco Canto Xavier: a cada dia a sua relação. Por isso, quando puder estar novamente ao lado das pessoas que ama, daqueles que lhe são queridos, aproveita ao máximo. Viva cada pormenor, cada momento, pois nunca se sabe quando o terá novamente. Nunca se sabe quando terá um abraço igual àquele. Podeis dizer, é triste? Sim, talvez. Mas seria pior ainda se não houvesse o reencontro nesta vida. E pior seria se não houvesse o amanhã. A vida é um desafio permanente. Cada dia deve ser aproveitado ao máximo. Notem bem, com saudade ou sem saudade. Aproveitemos a vida. Que o vazio da ausência seja preenchido com momentos, pensamentos e atividades construtivas. Nós vivemos momentos difíceis, é um facto. Mas é importante que vivamos o presente com responsabilidade. É no presente que tudo acontece. Viver o presente com responsabilidade é fator determinante para o nosso futuro e a oportunidade única de realizações. Por um lado, as circunstâncias atuais obrigam-nos ao isolamento social, como já foi dito várias vezes. Mas, por outro, obriga-nos à convivência mais estreita com o nosso agregado familiar. Um lugar de reajustamento de vidas, onde burilamos parte das nossas imperfeições. Mas, como eu estava a dizer, nesta altura em que convivemos mais com o agregado familiar, porque nas situações ditas normais passamos mais tempo fora de casa e com os colegas de trabalho, esta altura é uma altura em que a crítica se assume quase diariamente, porque estamos exatamente mais juntos, mais propícios, quer seja com o agregado familiar ou com
o nosso grupo de trabalho. E ninguém gosta de ser criticado, principalmente se as críticas se transformam em duros ataques verbais. Infelizmente, nem sempre podemos evitar estas situações, mas devemos aprender a lidar com elas sem que as mesmas nos afetem excessivamente. Os índios Sioux, um povo do velho oeste americano, têm um provérbio muito interessante que diz: antes de julgares uma pessoa, caminha 3 luas com os seus sapatos. Ora, eles aqui referem-se ao facto, de que julgar é muito fácil, entender o outro é um pouco mais difícil. Ser empático é muitíssimo mais complicado e o julgamento só será justo se vivermos experiências idênticas ou iguais, que não há experiências iguais, mas sim idênticas. A verdade é que com muita frequência nós pretendemos que os outros nos entendam, que compreendam as nossas decisões e que as partilhem, ou que ao menos nos apoiem. É ou não é verdade? E quando assim não fazem, sentimos-nos mal, sentimos-nos incompreendidos e até rejeitados. É evidente que isso não é fácil de aceitar, porque todos nós gostamos que alguém acolha as nossas emoções e as nossas decisões. Quando criticamos alguém sem usar a empatia de nos colocarmos no lugar e sem ao menos tentarmos compreender o ponto de vista do outro, na realidade estamos a expor apenas a nossa forma de ser. Quem critica o que não é, não compreendeu ou não quer aceitar. Também há casos em que as pessoas criticam apenas e só porque vê refletidas nas outras pessoas características ou talentos que não querem reconhecer. Por isso, meus amigos, minhas amigas, que não se turbe o nosso coração, conforme nos diz Jesus no Evangelho, e prossigamos a nossa jornada serenamente. Não há dúvida que a empatia é um poderoso antídoto contra o ressentimento, contra a raiva ou outro sentimento inferior. Por isso, da próxima vez que alguém nos criticar, tentemos nos colocar no seu lugar e compreender o que ele ou ela sente. Fazendo assim, veremos que é provável que se trate de alguém, nosso irmão, míope dos olhos da alma, ou ainda alguém que não teve a sua experiência de vida e que guarda muita amargura e ressentimento. O que eles também pensam de nós, ou sobre nós, reflete apenas quem eles são e não quem somos. Entendamos isto apenas que é uma opinião e nada mais. Revidar não vale a pena. Se essas pessoas tivessem caminhado com os sapatos de cada um, andado pelos mesmos caminhos, provavelmente pensariam diferente.
Portanto, não valorizar é a melhor situação. Pense nisso. Vale a pena. A existência humana é rica de surpresas e de acontecimentos não previstos que exigem sabedoria a fim de os enfrentarmos e administrá-los quando são negativos ou perturbadores. Ninguém nasce sábio, mas apenas portador da sua semente. Todos nós temos uma semente para brotar em qualquer momento das nossas vidas, em qualquer situação. Conta-se que, ao retornarem do santuário de Delfos, após consultarem o deus Apolo a respeito de quem seria o homem mais sábio da Grécia, alguns filósofos atenienses foram ao encontro de Sócrates, o filósofo, e disseram-lhe com certa ironia: tu foste indicado por Apolo como o homem mais sábio da Grécia. Tens alguma coisa a dizer? Ao que ele teria respondido: talvez seja verdade, porque sou, possivelmente em Atenas, o homem que sabe que nada sabe. Uma resposta muito sábia, é verdade. Convenhamos que é de facto uma resposta muito sábia. Dizem-nos os benfeitores espirituais que o verdadeiro sábio ignora-se, enquanto o ignorante exorbita na exibição do pretenso conhecimento que não passa da superficialidade. Manter a nossa harmonia íntima é um desafio. É um desafio que muitas vezes esquecemos, mas é uma ação que devemos sempre ter em conta a fim de a concretizarmos. Equilibrar emoções é outro desafio importante e com grande repercussão, podem crer, em nós e à nossa volta. Todos os desafios que enfrentamos são resistências que precisamos de vencer para galgar com mais confiança as etapas que estamos a viver neste planeta, que é a escola da nossa existência terrestre. Lembremos que o amor cobre uma multidão de pecados, que para nós espíritas não são pecados, são erros que nós cometemos e que temos possibilidades de os corrigir todas as vezes que forem necessárias. Se não for nesta existência, será numa outra existência, porque nós viveremos várias vezes, e como o nosso objetivo é evoluir em direção ao Criador, teremos oportunidades de retificar os nossos pecados, que não são mais do que erros. Então, todos nós cometemos erros e acertos que necessitamos, ao longo do tempo, retificá-los para que sejamos melhores pessoas. Todos nós, sem exceção, somos chamados como co-criadores na construção de um mundo melhor. Cada qual recebeu talentos próprios e de extrema importância quando utilizados na medida certa.
Quando utilizados na medida certa, esses talentos agregam um imenso valor ao todo. Somos todos unidos nas teias da vida. Portanto, meus amigos, minhas amigas, quase a terminar, digo-vos que não existem pessoas superiores ou inferiores. Não existem trabalhos de importância maior ou de importância menor. Quando desenvolvidos e executados na medida certa, todos são extremamente importantes. Então nós somos todos importantes neste planeta que habitamos. No livro Jesus e a Atualidade, ditado pela mentora Joana de Ângeles, mentora do médium Divaldo Franco, orador espírita, Joana de Ângeles diz-nos o seguinte, que passo a citar: enfrenta o desafio da tua vida serenamente. Não guardes comodidade que não mereces. Realiza a tua marcha, preservando os teus valores íntimos, aumentando-os na ação diária. Quem teme a escuridão perde-se na noite. Sê tu aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Desafiado por Jesus, ele venceu. Segue-o e nunca te detenhas ante os desafios para o teu crescimento espiritual. É tudo o que vos quero dizer por hoje. Agradecer este momento de partilha de conhecimentos. Que ele seja útil para todos nós nos dias da nossa vida. Desejar a todos um resto de boa semana e que se fortaleçam, que tenhamos paz, harmonia, alegria de viver e, sobretudo, confiança para esta nova etapa das nossas vidas. Muito obrigado e até à próxima terça-feira.